Boa noite, pessoal. Hoje não deu certo para gravar de manhã, né? O nosso 15º dia de jejum. Como todos sabem, eu já postei. Tivemos uma notícia ruim hoje, mas eu não poderia deixar de vir gravar aqui para vocês, porque eu sei que o inimigo vem tentando mesmo fazer com que a gente desista, né, da vontade de Deus na nossa vida de todas as formas, das formas mais sujas possíveis. Então, eu pensei melhor e dei um tempo para me recompor, para poder vir fazer aqui o vídeo para vocês. Então, o tema de hoje é obter conhecimento subjetivo da pessoa de Deus. Na mensagem dessa semana abordaremos o capítulo 5 de Romanos e a história de Abraão, aplicando em nosso viver diário sua bem-sucedida experiência com Deus. Todos os dias, logo pela manhã, podemos desfrutar da palavra de Deus. Atualmente estamos estudando o livro de Romanos e, por meio desse contato com as Escrituras, somos motivados e estimulados, brotando assim fé e esperança em nosso interior. Deus tem grande expectativa ao nosso chamamento e ao modo como vivemos em sua presença. A Bíblia mostra a história da humanidade permeada de falhas e derrotas. Mostra o homem insistindo em viver na maldade e na violência e Deus sempre o chamando de volta à sua presença. Não olhemos para os fracassos, e sim para o Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso para transformar nossa pessoa e mudar nossa história. O poder de Deus é capaz de transformar a biografia de uma pessoa, como ocorreu com Abraão. Ao olhar para a história de Abraão, não o façamos como se estudássemos algo distante da nossa experiência pessoal. Pelo contrário, apropriemo-nos de sua experiência com Deus para desfrutarmos intimamente do Senhor. Assim, ao longo dos anos, vivendo na presença do Senhor Jesus, tudo o que Ele tem, obteve e realizou se mesclará com a nossa experiência, como foi na história de Abraão com Deus. Abraão não tinha a Bíblia, muito menos livros espirituais. Não havia alguém que lhe pudesse contar histórias ou testemunhos relacionados a Deus. Então, como Abraão conheceu a Deus? Foi pelo falar de Deus e por experimentá-lo subjetivamente. Hoje, podemos conhecê-lo mediante sua palavra, a Bíblia, mediante nossa comunhão com Ele, seu falar íntimo conosco, e mediante a experiência. Nas reuniões da igreja, por exemplo, devemos ouvir a palavra e aplicá-la em nosso viver. Ouça a voz do Senhor, que quer falar intimamente com você. Outra forma de conhecer a Deus subjetivamente é pelas experiências do dia a dia, mediante a busca de um viver íntimo com o Senhor, a fim de obter experiência pessoal com Ele. Assim, por meio dessas duas maneiras, podemos conhecer mais o nosso Deus. Abraão vivia em uma terra de idolatria, em meio a uma geração que adorava outros deuses, e não o Deus verdadeiro. Ainda em Ur dos Caldeus, foi chamado pelo Deus da glória. Deus lhe apareceu, falou e deu promessas. Com isso, a fé de Abraão crescia gradativamente, e ele passou a conhecer mais a Deus. Assim, quando Deus falou a ele novamente para ir à terra que lhe mostraria, Abraão foi capaz de sair de Harã. Em Siquém, Deus prometeu dar a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Abraão teve uma reação imediata diante da palavra de Deus. Creu, erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Sua atitude é um exemplo para nós. Ao ouvir a palavra, temos que reagir imediatamente. Não façamos conjecturas analisando a mensagem. Devemos reagir, crer e receber a palavra em nosso espírito. Na geração de Abraão, as pessoas adoravam outros deuses, exaltavam o nome do próprio homem e não o nome de Deus.
declaravam que não precisavam mais de Deus para viver. O homem julgava-se autossuficiente, vivendo para si mesmo, para realizar sua própria vontade e buscar apenas o seu próprio interesse. Abraão foi o primeiro homem daquela geração a adorar o Deus verdadeiro. Ele dependia de Deus para viver e invocava o nome do Senhor. Hoje podemos escolher que tipo de vida queremos ter: uma vida independente de Deus, preocupando-nos apenas com nossos próprios interesses, desafiando a Deus, ou uma vida na sua presença, dependendo do Deus verdadeiro. Abraão fez a melhor escolha e sua experiência de vida foi maravilhosa. Sua fé crescia pouco a pouco e ele conhecia o Senhor cada vez mais. Aleluia! Aprendamos com o Pai da fé e prossigamos em conhecer o nosso Deus. E a pergunta de hoje é: o que você precisa fazer para se relacionar com Deus, conhecê-lo mais, assim como fez Abraão? Bom, essa pergunta ela é bastante pertinente no texto, né? E a resposta para essa pergunta também se encontra no próprio texto, uma parte que eu achei particularmente muito interessante, né? Porque diz que Abraão ele não tinha Bíblia, não tinha livros espirituais e nem outras pessoas que pudessem contar histórias ou testemunhos, né, relacionados a Deus. Porém, ele conseguiu conhecer e se aproximar de Deus através de duas coisas. E foi pelo falar de Deus, porque Deus falou com ele, e por experimentá-lo. Então, o experimentá-lo seria crer no que ele ouviu de Deus. Por isso que hoje ele é considerado o pai da fé. Então, para que a gente consiga se relacionar com Deus, a gente tem que fazer o mesmo que Abraão, ouvir a voz de Deus e experimentá-lo subjetivamente, ou seja, crer no que ele tem a dizer para nós. E hoje a palavra de Deus ela é de muito mais fácil acesso do que nos tempos de Abraão e para o próprio Abraão, né? Nós temos toda a Bíblia para poder consumi-la, que é a própria palavra de Deus, né? Justamente, qual seria o ponto-chave desse texto? O ponto-chave desse texto, eu acredito que seja, assim como Abraão, nós termos fé naquilo que Deus tem preparado para nós, da forma com que Deus fala conosco, nós simplesmente acreditarmos, não questionarmos, não acharmos difícil, ou termos ali a audácia de dizer que aquilo é impossível, né? Porque para Deus o que é impossível? Então simplesmente nós passarmos a ter mais fé. E como diz no texto, também a gente aprender a ouvir Deus e fazer como Abraão fazia, reagir à palavra de Deus, aplicar. Ele agradecia, ele fazia altares, sacrifícios. E o que a gente tem feito quando a gente escuta a palavra de Deus? E a leitura da Bíblia hoje começa em Gênesis 12, do 1 ao 8. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua casa, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam naquela região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e o adorou o Senhor.
Próxima leitura em Atos 7, do 2 ao 4. Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: Saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para essa terra onde vocês agora estão morando. E a nossa leitura com oração hoje é em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então essa palavra de hoje, ela nos levou a ter uma outra ideia de como devemos conhecer o Senhor, né? Então a gente às vezes se limita à maneira como nós vemos toda essa situação, essa relação de nós como filhos e de Deus. O objetivo é conhecer a pessoa de Deus subjetivamente, como Abraão conhecia e como ele confiava e como ele exercitava a fé que ele tinha no Senhor. Então que nós possamos nos espelhar nos comportamentos dele, que mesmo sem ter a facilidade que a gente tem hoje, né, que é a palavra, ele fazia o possível naquela época, né? E ele se sentia mais perto de Deus e de fato estava perto de Deus. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Então que vocês possam exercitar isso e também pedir ajuda a Deus nas suas orações para que vocês saibam como exercitar mais a fé de vocês também, amém? Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.